Pronto. Amados, a força maior que abençoe e proteja a todos e que todos permaneçam nesta luz de Deus que nunca falha. É muito importante esta centúria sobre os anjos. Esta centúria é um conhecimento a mais para todos vocês, mas para vocês, somente para vocês. Então, prestando bem atenção, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês no dia podem perguntar, ou quando estiver no núcleo também podem perguntar e tirar todas as suas dúvidas. Então, prestando bem atenção sobre esta centúria. Anjos e arcanjos e os códigos. A árvore da vida contém em si conhecimentos da Cabala. Ela tem sua origem energética de cima para baixo, bem diferente da árvore comum, onde o crescimento é de baixo para cima. Esse conhecimento energético dá origem no topo e depois vir decrescendo até o elemento inferior. Esta forma a teoria quântica, o primeiro elemento. Então, prestando bem atenção, né? Toda árvore começa sempre da raiz para cima. Aqui, a árvore da vida é sempre de cima para vocês, para baixo. Vocês é que são as raízes. A teoria quântica, que é o primeiro elemento e o único no universo, é a consciência, e dela se originam as partículas e os demais elementos, até chegarmos à densidade da matéria. A consciência, que é a luz, a alma do eterno, que é a energia mais sutil, refinado que existe. Essa consciência pura primeiro se estudou a si mesmo, do mesmo modo que um cientista, ao estudar um fenômeno, ele cria uma teoria, um suposto caminho para obter um resultado. Então, Deus, quando fez a criação do espírito e dos anjos, ele quis se conhecer a si mesmo. Ele quis se conhecer, ele quis se adaptar, ele quis se conectar com a energia dele mesmo, para se conhecer. Com isso em mãos, ele faz suas experiências de comprovação. Se os resultados das experiências forem falhos, o cientista modifica sua teoria e faz novas experiências. E assim, de tentativa em tentativa, o cientista logra a qualquer momento obter uma resposta à sua busca. Quando isto acontece, e toda vez que a mesma experiência é repetida com os mesmos resultados, a energia vai descendo do mental para o emocional e afirma-se então que se tem uma resposta ao fenômeno. A Cabala também tem suas teorias sobre a origem das coisas, as quais lhe permitem iniciar suas buscas. A teoria básica da Cabala, aquilo sobre o qual ela se assenta para dar os primeiros passos, o start, o impulso inicial é que, no princípio, Deus quis se conhecer a si mesmo. Claro, ele quis se conhecer, ele quis ver, se conhecer, para depois fazer
a experiência da criação. A criação estava onde? No mental de Deus, na mente maior que vocês conhecem, que é Deus. Então ele quis se conhecer, quis se conectar, para depois então começar a criação. Esta premissa se baseia no começo, no antes de tudo, ser criado. Havia o caos, o nada absoluto. Um texto bíblico que ajuda a entender este vazio é aquele que diz: no começo o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. O abismo representa o nada, a ausência de manifestação, seja ela de qualquer natureza. Então, nada havendo de perceptível e com uma mente consciência em estado transcendente, houve o impulso desta mesma consciência de ver-se, ou seja, tornar-se imanente. Sabemos que toda a criação, tudo aquilo que trazemos à existência, passa primeiro por um processo de mentalização, emoção e visualização. Primeiro montamos uma ideia, depois sentimos essa ideia e depois a mesma vem à existência. Ora, pelo mesmo raciocínio, podemos dizer que a criação do universo se deu da mesma maneira, pois havia a mente consciência que se dispôs a um propósito, o de criar. Para isso é o óbvio que antes houvesse a ideia, o protótipo da coisa a ser criada, ou seja, o próprio pensamento do que ia fazer. Então Deus, ele viu que havia necessidade para criar também o corpo, a consciência material, né, do projeto dele, que eram os anjos. Então, o que ele fez? Ele criou os anjos completamente. Primeiro, ele criou os arcanjos e deu forma a este arcanjo, aos arcanjos. Que a forma o que é? A forma nada mais é do que a matéria. Então ele deu a matéria para esses anjos, para esses arcanjos, né? E depois, então, esses arcanjos ajudaram na criação do anjo, porque o anjo, ele disse, o anjo guardião desse espírito não vai precisar de matéria, porque vai usar a própria matéria depois do corpo criado. Então Deus criou o anjo sem forma, e colocou no espírito. E nesse espírito depois houve o Criador, né, a criação do Criador através dos arcanjos. O Criador então ajudou junto com os arcanjos a criar então a forma de cada espírito. Então, o anjo da guarda, ele não tem forma. Ele é uma energia muito pura, a energia mais pura que existe. O anjo de vocês, o anjo guardião, porque ele criou o espírito, colocou o anjo nesse espírito e depois pôs aonde? Ele pôs ao léu. Deu para os arcanjos, logicamente,
para que o arcanjo desse para o Criador criar a forma. Então, o Elohim, que é o Criador criou a forma. Melhor dizendo, entre o estado transcendente e o estado imanente, entre o existir somente em si, transcendência, e o estado de manifestação em demais coisas, imanência. Houve um processo de criação mental, emocional, até chegar no físico. Arcanjos e anjos. Isto nos leva aos termos muito conhecidos chamados de arcanjos e anjos. Sempre as religiões ensinaram que os anjos e arcanjos são espíritos a nos guiar, a nos proteger, como os anjos da guarda. Mas não, arcanjos ou anjos são os primeiros pensamentos emanados de Deus, aquela mente e consciência que vimos acima. Anjos e arcanjos são as ideias de Deus para as coisas que viriam a ser criadas, manifestas em toda a natureza. Arcanjos e anjos são as vibrações mais puras e intermediárias entre as transcendência, algo espiritual puro, elevado acima de si mesmo, e a emanência, a parte física, vivência material de cada ser criado. Nos arcanjos, que são as energias primárias mais sublimes, estão os projetos, as ideias, os espíritos das coisas, na verdade, o projeto de Deus. Nos anjos estão as formas mais densas, porém, em sua maioria, ainda não perceptíveis pelos órgãos sensoriais. Podemos compará-las aos nossos corpos sutis. Eles foram criados para proteger toda a criação. Como é infinito o universo de possibilidades, a visão de Deus tem de si mesmo se multiplica a cada momento infinitamente. Para poder entender esta multiplicidade de coisas, a Cabala tomou para si a liberdade de classificar todo o universo de pensamentos vibratórios divinos em apenas 7 energias superiores a serviço de Deus, para evoluir e multiplicar essas energias em tudo que existe. Daí vieram os nomes dos 7 arcanjos, chamados Micael, Gabriel, Chamuel, Rafael, Zadkiel, Raniel e Orifiel, que nada mais significam do que a luz de Deus, a luz da força de Deus, a luz da justiça de Deus, luz da sabedoria de Deus, a luz da abundância de Deus, a luz do amor de Deus e a luz preservação de Deus, respectivamente. Tudo aquilo que alguém busque entender a qualquer momento pertence a uma dessas 7 categorias. A Cabala é uma tradição mística muito antiga, porque ela explica sobre a criação dos espíritos, a criação do homem e sobre o misterioso 72 anjos na Cabala divinamente qualificados por Deus. A Cabala explica que esses 72 anjos têm ligações com os 4 elementos, com os planetas e signos astrológicos. Os 72 anjos são chamados de sopros divinos, anjos padrinhos ou gênio cabalísticos, porque foram criados por Deus, junto com o anjo guardião de cada espírito por ele criado. Esses 72 sopros divinos são denominados de anjos padrinhos dos seres humanos. Deus criou os nossos espíritos,
anjos, criou os Elohim, para que os mesmos, com a ajuda dos anjos padrinhos, os sopros divinos, completassem a criação. Os anjos padrinhos dominam os 4 elementos tradicionais da alquimia energética, a saber, fogo, água, ar e terra. Assim, cada grupo deles, encarregado de um desses 4 elementos, governa os 3 signos do zodíaco, que deles dependem. A cabala da criação ensina que cada uma das letras é representada por um anjo e cada alma são os 72 sopros divinos. O número 72 é considerado totalidade perfeita. Os 72 anjos são os degraus celestes que conduz nossas preces ao divino. Em outras partes, diz claramente, a propósito destes 72 anjos, que o Criador, Mestre do Universo e a luz de Deus, os teria colocado a serviço dos homens, para ajudá-los a cumprirem todas as suas intenções cósmicas, que é a missão espiritual e suas realizações. Os anjos dominam os 4 elementos tradicionais da alquimia, a saber, fogo, água, ar e terra. Assim, cada grupo de anjos encarregado de um desses 4 elementos governa os 3 signos dos zodíacos que deles dependem. Existem 18 anjos que dominam o elemento fogo, dos signos de Áries, Leão e Sagitário. O seu campo de ação é a iniciativa, a imaginação, a criatividade, os projetos. Em suma, a ação em todas as suas manifestações, mas é igualmente a fé, a entrega pessoal, a evolução e a transformação pessoal. Existem mais de 18 anjos que dominam o elemento água e os signos de Câncer, Escorpião e Peixes. Seu campo de ação é o amor, a amizade, a família, bem como os sentimentos, desejos e paixões. Eles levam ao domínio de todos os sentimentos, resultantes de emoções negativas, tais como a tristeza, raiva e rancor. Existem 18 que devem ser transmutados. Isso, há necessidade de transmutar para que a consciência fique livre das negatividades. Existem 18 anjos que dominam o elemento ar e os signos de Gêmeos, Balança e Aquário. Seu campo de ação é a inteligência e de tudo o que se refere às suas expressões práticas, mas igualmente ao estudo, aos intercâmbios, à comunicação e tudo que remete tanto ao raciocínio lógico quanto à perspicácia. Finalmente, existem mais 18 anjos que dominam o elemento terra e os signos de Touro, Virgem e Capricórnio. Seu campo de ação é o mundo material e tudo o que dele deriva, a saber, a condição material, os negócios, as construções, além do dinheiro em todos os seus aspectos, ganhos, investimentos, patrimônio, enriquecimento e prosperidade. Os anjos associados a um elemento manifestarão o máximo do seu poder nos 3 signos que deles dependem. Portanto, será benéfico rezar, fazer rituais por eles, para lhes pedir ajuda em um dos aspectos da ação correspondente a este elemento.
no momento da sua manifestação zodiacal ou necessidade do ser. Então, a pessoa nunca deve pedir, né? Um exemplo, quando vai passar um ritual para alguém, para alguma pessoa, a pessoa nunca deve pedir para o seu próprio anjo padrinho, né? Que seria o gênio, que é dos elementos. Então, vamos supor, se a pessoa está precisando de prosperidade, então há necessidade de um ritual referente ao anjo padrinho de Capricórnio, de Touro, Capricórnio e Virgem, que são da terra, né? Da terra, a sustentação, viu? E se a pessoa está precisando de um amor, de uma felicidade, de uma paz, uma harmonia entre o casal, logicamente é os anjos do ar, né? Do ar que fazem isso. Os códigos divinos dos anjos, 333 e 444. Fora esses códigos, tem outros códigos que o anjo fala com vocês. Aí já entra o anjo da guarda de vocês. São códigos do anjo da guarda. Então, um exemplo. Se vocês vê 555, né? Então, é o anjo falando com vocês. Falando referente a esse código, daquilo que vocês precisam. 666 também, 777 também, são códigos. Os anjos somente falam através de códigos, através dos códigos. Então, os arcanjos e os anjos padrinhos trazem esses códigos até vocês. Pode ocorrer de ir andando pela rua e ver o mesmo número várias vezes. O número de rua, talvez nas placas dos carros, um cartaz ou algo do gênero. Imagine no que essa sequência numérica pode significar. Pois bem, o segredo é que o universo, os anjos e Deus falam conosco através desses códigos. Então, um exemplo, vamos supor, através até das horas. Vamos supor que de repente, vocês acordam durante a noite e vocês veem o horário assim, um exemplo, 3h33. Então, são 333. Ou 4h44, a mesma coisa. E assim por diante. Sempre é na base de 3 iguais. 3 números iguais. Esses que são os códigos do universo, que é o dos anjos. Os códigos de sequências numéricas e os números mais comuns que as pessoas veem são o 333 e o 444. Sempre, a maioria é esses. E estes se transformam em código dos anjos, 333 e 444. Existem formas através das quais os anjos da guarda falam conosco. Os números dos anjos 333 e 444 são números através dos quais
os nossos anjos da guarda falam conosco mais frequentemente. Sequência numérica. Isto significa que os números, as sequências numéricas e o significado místico eram conhecidos até nesse tempo. Pitágoras acreditava que tudo à nossa volta tinha uma relação numérica e também entre a sequência numérica dos diferentes números. Isso significa que os números, a sequência numérica e o seu significado místico eram conhecidos até nesse tempo. Pitágoras acreditava que tudo à nossa volta tinha uma relação numérica e também entre a sequência numérica dos diferentes números. Vamos então aprofundar um pouco mais sobre os números dos anjos 333 e 444. Então, um exemplo. Vamos supor que a pessoa vê algo de 333. Então, o que vocês devem fazer? Chegar, pegar a Torá ou pegar o livro de Salmo e perguntar para o seu anjo da guarda e também para as hostes angelicais também pode perguntar. Olha, amado anjo da guarda, fala o nome, amado gênio, fala o nome, amado príncipe, fala o nome. E aí pergunta, o que vós deseja falar comigo? Aí abra ao léu e leia aquela parte escrita. Leia 1, 2, 3, até mais vezes, até entender o significado. Ou também pode ser feito da seguinte forma: pegam o Salmo 119, que é um salmo mais longo, e procura ver a frase desse código, desses números. Procurem ver e leiam aquela frase, ou escrevam a frase e andem com vocês essa frase direto, que logo vocês têm a resposta. Todas as pessoas têm um anjo da guarda. Aprofundando um pouco mais, nosso anjo da guarda está junto de nós a cada passo que damos e em cada pensamento que temos. Estamos seguros porque existe uma força que nos guia por um bom caminho. Existem momentos em que enfrentamos um problema ou temos um mau pensamento, mas de alguma forma conseguimos encontrar a forma de solucioná-los. Isso é porque o nosso anjo da guarda está aqui pronto para nos ajudar. Ele se encontra ancorado em tua aura interna. Ele te entende e você entende ele também. Então, um exemplo, né? Vocês estão com algum problema sério, né? Então, peçam em primeiro lugar, peçam, digam para Deus, por favor, o que meu anjo quer falar comigo? O que meu anjo vai solucionar este problema? Como vai solucionar? E aí vocês podem ver que vocês vão ver algum desses códigos. Aí então é só fazer como eu falei, ou com o Salmo ou com a Torá. A força da luz e do seu anjo da guarda
ajudará você a ultrapassar os seus momentos difíceis e ele enviará mensagens para você que quiser dizer-lhe algo. Mas é importante ele estar ancorado na tua aura interna para você entender. Todas as pessoas recebem do seu anjo da guarda avisos, mas temos que saber como ler estas mensagens. Quando vir a sequência numérica com o número 333, muitas vezes em um dia, isso significará que o seu anjo da guarda está lhe dizendo que existe algo mesmo, que não sinta segurança, ou que não saiba se vai correr bem, porque através da sequência numérica 333, você receberá a coragem e a assistência de que precisa para alcançar tudo aquilo que você precisa no momento. Então, aí se vocês verem essa sequência, é porque tem algum alerta do anjo, algum alerta. Então, o que vocês devem fazer é sempre procurar frases dentro do livro sagrado, que é a Torá, ou então dos Salmos. E aquela frase que diz o mesmo código, então vocês peguem aquela frase e anotem. Abram ao léu. Se de repente vocês abriram o salmo e saiu, aquele salmo tem até o número 33, um exemplo. Já é uma forma de resposta, mesmo que não tenha a terceira vez. Então, naquele número, né, naquele capítulo, vocês pegam aonde está, escrevam aquela frase e falam: anjo, eu peço a sua ajuda e a sua proteção para que o melhor ocorra na minha vida e na vida dos meus familiares também. Né? Ou para fazer algum objetivo mais importante que queira acontecer de forma automática, lembrando que seu anjo está te respondendo através dessas sequências 333 ou 444. Graças a Deus. Então tem muito mais coisas, muito mais mistério ainda sobre os anjos, mas que vocês primeiro precisam procurar entender esta parte. Esta parte é importante que foi explicada, né? Aí então vocês fazem tudo como é determinado, que vocês vão ter uma resposta sempre favorável, nunca desastrosa, viu? Sempre uma resposta favorável, desde que vocês peçam, desde que vocês mudem a consciência, mudem o pensamento. Quando há algum julgamento, alguma provação, pode ser que vocês vejam o código 555, então há alguma provação que vocês vão passar. Então, o que é importante? Pedir ao anjo para vocês passarem esse desafio com tranquilidade e com sabedoria, para não serem prejudicados, é lógico, e nem serem julgados. Então é importante, muito importante, vocês lerem
verem a frase e ler no livro sagrado. A mesma coisa, um exemplo. Vocês viram 555. Então eu vou procurar. Procura no livro, abre o livro, pede para o anjo, abre o livro sagrado, olhe. Se naquele capítulo todo não tem esta parte, né, essa numeração total, então se tiver 552, já basta. Então já procure ler a frase 55. Agora, se tiver a frase, o número, o código completo, leiam e escrevam a frase que está naquele código, viu? Isto é muito importante. Para quê? Para vocês passarem o desafio, às vezes até sem perceber. Passar pela aprovação sem sentir, sem se machucar, sem sentir nada de negativo. Sempre procurar, vocês sabem que vocês têm a transmutação. E na transmutação, todas as coisas ruins podem ser transmutada e transformada. Então é muito importante isto. Colocar as coisas negativas, as coisas que afligem vocês, sempre na transmutação. Então, amados, isto é apenas um pouco dos muitos mistérios que existem na ancoragem do anjo. Então, eu aconselho a todos sempre fazerem a ancoragem, cuidarem do anjo, sempre. Mesmo que sair 555, vão lá, peguem e cuidem do anjo. Procurem cuidar do anjo e pedir também para o anjo ajudar a passar pelos desafios. É difícil, não é fácil. Eu vou falar para vocês. Essa centúria é muito difícil. Mas se vocês se conectarem, que os anjos falam com vocês, sempre através de 3 números seguidos, então vocês podem ver através do arcanjo aqueles números. Um exemplo, o número 5, qual o arcanjo, né, que simboliza o 5º, né? Então, pedir também ajuda para aquele arcanjo. Ou fazendo um ritual, que é importante, e escrever a frase, colocar a frase também na prece do ritual. Tudo isso vai ajudar vocês. É muito importante, viu? A função do anjo guardião é proteger e ajudar vocês. A função do anjo padrinho é trabalhar pelas realizações que vocês necessitam aqui na vida material. E a função do príncipe é irradiar a energia que vocês necessitam para as realizações e os projetos de vocês, viu? Então, a força maior que abençoe e proteja a todos. E que todos permaneçam
nesta luz de Deus que nunca falha. O silêncio é fundamental. Não deve chegar um exemplo. Olha, saiu olha mãe, olha pai, olha avô, olha amigo, olha. Não comentem nada. Nada, nada, nada. O silêncio é como uma prece. Comente com seu anjo guardião. Comente com seu anjo guardião. Então, fiquem todos nesta luz de Deus. Graças.